Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui sobre eletricidade. Vamos falar de potencial elétrico e energia. Então nessa primeira aula, nós vamos discutir um pouco sobre trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica. Ok? Bom, você sabia que as descargas atmosféricas e os sistemas que transmitem a eletricidade envolvem sempre trabalho de força elétrica? Nesta aula, tratamos da relação entre o trabalho e a energia no campo elétrico, ok? Então, força elétrica trabalhando está relacionado com trabalho e energia. Dei uma olhadinha aqui nessa imagem. Aqui você está vendo linha de transmissão e descarga atmosférica. Qualquer envolvimento de energia tem a ver com a grandeza física bastante famosa, que a gente conhece, chamado trabalho. Nesse caso, quem trabalha é a força de natureza elétrica, ok? Para que a energia elétrica seja transferida ou mesmo transformada. Nós vamos tratar nessa aula a relação matemática entre trabalho e energia. Imagine uma carga fixa, aqui, Qzão, e considere nas proximidades dessa carga fixa uma distância R, certo? Então aqui, uma distância R. Uma distância R e uma carga de teste aqui, certo? Qzinho, que é uma carga de prova. Estou supondo aqui duas cargas positivas, a título de exemplo, certo? Então, Qzão positivo e Qzinho positivo. Note, essas cargas, elas trocam forças de natureza elétrica, certo? Ao abandonar a carga de prova aqui, a força elétrica que age nessa carga de prova vai trabalhar, fazendo deslocar do ponto que eu vou chamar aqui de ponto A, certo? Até o outro ponto final que eu vou chamar aqui de ponto B. Como determinar o trabalho dessa força elétrica? É uma força que varia inversamente com o quadrado da distância. Então você está vendo aqui no gráfico a força elétrica e a distância, certo? Então é uma força que varia inversamente com a distância, ok? O gráfico que representaria a intensidade da força pela distância R aqui é dado por uma hipérbole. O trabalho, matematicamente falando, deve ser conseguindo tirando a área debaixo da linha aqui do gráfico, essa área aqui, certo? Até o eixo do ponto A ao ponto B. Bem, a relação matemática que encontramos ao tirar a área é o seguinte: trabalho, certo? É igual a uma constante eletrostática do meio vezes Qzão, que é uma das cargas, aqui ó, vezes Qzinho, que é outra carga, dividido aqui pela distância R da carga A, menos constante de B, aqui, vezes Qzão, vezes Qzinho, carga de prova, dividido pela distância R de B, certo? Que é a carga fixa. Como o trabalho corresponde sempre a uma alteração, que chamamos de energia, certo? Então, eu acabo de perceber que esse primeiro termo que aparece aqui, Q vezes Qzão, vezes Qzinho,
dividido para R de A deve corresponder à energia potencial elétrica, certo? Energia potencial elétrica de quem? De A, ok? E a energia potencial elétrica final, no caso aqui do ponto B. Então, energia potencial elétrica aqui do B. Trabalho da força elétrica para levar uma carguinha do ponto A aqui até o ponto B, certo? Corresponde à diferença de energia potencial elétrica. Nesse novo slide aqui, mais limpinho, aparece a relação, certo? Aqui. Será então calculada assim: energia potencial elétrica de A menos energia potencial elétrica de B, certo? E nós já sabemos que a energia potencial elétrica corresponde a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido para R, que é a distância entre as cargas, certo? Algo interessante de ser explicitado aqui na aula, que você percebeu que a energia depende das cargas e da distância, certo? Então, carga aqui de A e B e dessa distância aqui de A até B. Então, independentemente do caminho do ponto A aqui até o ponto B, certo? Do ponto A até o ponto B, independentemente do caminho, pode ser aqui pelo azulzinho, ou mesmo aqui pelo vermelho, ou até o outro caminho aqui que eu acabei de fazer para você. Se tivermos do mesmo início e o mesmo fim, o trabalho vai ser o mesmo. Esse trabalho não depende da trajetória. É típico de forças, de um time chamado de forças conservativas, certo? Então a gente analisa que esse trabalho não depende da trajetória. Então, forças conservativas são aquelas cujo trabalho não depende da trajetória, depende apenas da energia da posição inicial e final. Então, o trabalho aqui depende apenas da posição da energia inicial e final. Nesse caso, a energia potencial elétrica no início e a energia potencial elétrica no fim, ok? Bom, trabalho de energia é dado em joule, certo? Carga elétrica é dado em coulomb no sistema internacional e distância é dado em metro. Então, de energia, nós temos aqui uma relação que a energia potencial elétrica é igual constante, isso aqui é um K, certo? Então, isso aqui é uma constante vezes Q vezes Qzão vezes Qzinho dividido para R. Ok? Exercício aí para você fazer.